Mensagem dessa noite: o triunfo da justiça. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Ó Senhor, Deus vingador, ó Deus vingador, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos soberbos o que merecem. Até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Até quando ficarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam o mal? Ó Senhor, eles esmagam teu povo e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, tiram a vida do órfão. E dizem: o Senhor não vê, o Deus de Jacó não percebe. Ó tolos do povo, procurai entender. E vós, insensatos, quando tereis sabedoria? Por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ou aquele que formou o olho não verá? Por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento, o Senhor, conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas a tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o julgamento voltará a ser feito com justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, eu já estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse: Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram minha alma. Pode associar-se contigo o trono perverso que maquina o mal em nome da lei? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor tem sido meu alto refúgio, meu Deus, a rocha onde me refugio. Ele fará recair sobre eles seu próprio pecado e os destruirá com sua própria maldade. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Amém. Você sabe que nós temos no livro dos Salmos, ou em todo o conteúdo de Salmos, a divisão de livros separadamente. É importante que a gente entenda aqui, meu irmão, minha irmã, que a cada parte do livro dos Salmos, nós temos sempre uma divisão muito importante. Nós estamos agora, por exemplo, no 4º livro dos Salmos. E a partir do Salmo 107, nós chegaremos ao 5º livro. O 5º livro, ele é predominantemente de louvor. O livro dos Salmos, aliás, Salmo ou Salmos, tem como tradução louvores. Se você olhar para o final dos Salmos, os 5 últimos Salmos, eles começam e terminam com aleluia. Salmo 146, 147, 148, 149 e 150. Começa com aleluia e termina com aleluia. Mas até que chegue lá, você percebe um grupo de salmos dentro dos 5 livros. Em todos os livros estão estes tipos de salmo, ou esse tipo de salmo, que são os salmos de lamento. E veja, é curioso que em um livro chamado Louvores,
ou seja, um livro musical do povo hebreu, cerca de 1/3 de todos os louvores são louvores de lamento, de tristeza. Olha só, na nossa cabeça ocidental, moderna, louvor não tem nada a ver com lamento. Para o povo de Deus, biblicamente não foi assim. Você tem lamentos profundos, mas dentro desses lamentos você encontra sempre louvores. O que os salmos nos ensinam, portanto, nesse grande número de salmos de lamento, é que ainda que nos momentos mais difíceis e sombrios, nós temos condições de louvar ao nosso Deus. Compreendeu? Que você não precisa encontrar um dia melhor para dar seu louvor. Que você não precisa chegar a um dia adequado para entregar a sua adoração. Nos dias mais sombrios, tenebrosos, você pode entregar para Deus o louvor da sua vida, o louvor da sua alma, diante da aflição, do sofrimento, da dor. E veja que isso era também feito coletivamente. Esse é um salmo de adoração coletiva, inclusive. Para o povo de Deus, então, adoração e louvor era reconhecer a realidade da presença divina. Eu estou em dias maus? Sim, mas Deus está comigo. Eu estou em dias ruins? Sim, mas Deus é perfeito. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte? Sim, mas Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Veja que a presença de Deus, ela não se separa do meu dia e do meu tempo de dor e de lamento. É porque Deus está vivo e porque Deus é um Deus vivo é que eu posso louvá-lo e adorá-lo. E nós vemos nesses salmos que o povo de Deus, na antiga aliança, sobretudo visto aqui nos salmos, é um povo que lamenta para Deus e não contra Deus para outras pessoas. Diante disso, meus irmãos, os salmos de lamento, geralmente eles têm uma mesma característica, eles seguem um raciocínio, exceto aí alguns, e talvez o Salmo 88, que é o salmo mais triste da Bíblia, ele termina, é o único salmo de lamento que termina com tristeza, termina com trevas, termina com escuridão. Isso nos mostra, sim, que há tristezas que nunca vão passar nesse tempo aqui, apenas quando chegarmos na glória. Todos nós temos um salmo que não termina em alegria aqui, só termina em alegria na glória. Portanto, apesar desse Salmo 88 ser um salmo distinto no seu fim, geralmente os salmos de lamento começam dizendo mais ou menos assim: Senhor Deus, eu estou sofrendo muito. Senhor Deus, todos estão contra mim, e isso não é justo, isso é muito ruim. Senhor Deus, o Senhor parece que não está fazendo nada agora, e eu preciso desesperadamente do Senhor. Senhor Deus, quanto tempo isso vai durar? Será que eu preciso esperar para sempre? E ele termina sempre com a ideia de: mesmo assim, Senhor, eu confio em Ti, continuo a Te louvar, não importa o que aconteça. É mais ou menos isso que você vê sempre na cadência dos salmos de lamento. E neste salmo, que é o Salmo 94, que é um salmo de lamento, nós podemos ver dois movimentos do texto. Um movimento onde a linguagem é o nós. No outro movimento, a linguagem é o eu. No primeiro movimento, aqui, o salmista trata de questões coletivas, e neste caso aqui, questões nacionais, da nação de Israel. E no segundo movimento aqui desse texto, a partir do verso 16, ele trata de questões individuais, de questões pessoais.
Portanto, nós vamos ver aqui, nesse texto, que é, de fato, um texto que está rogando pelo triunfo da justiça de Deus. Nessas questões coletivas, nas questões nacionais, em primeiro lugar, nós vemos uma petição ao juiz de toda a terra. Veja, isso está nos versos 1 a 3. Acompanhe o texto. Vamos agora fazer a exposição do texto. Ó Senhor, Deus vingador, ó Deus vingador, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o que merecem. Isso parece ser um eco das palavras de Abraão, quando estava conversando lá com Deus, se Deus encontrasse justos em Sodoma, se ele destruiria ou não destruiria. E Abraão vai falar com Deus, Gênesis 18, 25, Senhor, longe de ti está fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, igualando o justo ao ímpio, longe de ti fazer isso, não fará justiça o juiz de toda a terra. Veja que essa é uma expressão de Abraão, e agora o salmista está usando aqui, ele é vingador, e ele é o juiz de toda a terra. Por que o salmista está chamando Deus de vingador, gente? Porque nós não podemos nos vingar. A gente não sabe fazer isso. Por isso que a vingança pertence ao Senhor. O nosso amor é falho, mas podemos dar. Mas a nossa vingança falha, nós não podemos dar. Perceba aqui que esta é uma petição e que agora ele está nos dando uma lição. A retribuição da perversidade pertence ao Senhor, e a vingança sempre é bem feita quando vem de Deus, apenas, somente. E uma outra lição desde já é que nós devemos orar por justiça da parte de Deus e a retribuição do mal. Quando nós vemos o mundo mal onde estamos, meus irmãos, sim, nós devemos orar para que as pessoas se convertam, é fato. Mas um coração justo clama por justiça. Grave isto. Um justo não bate palma para o crime. Um justo não está em conluio emocional com os criminosos deste tempo. Sejam eles quem forem. Seja na área da política, seja na área da educação, seja na área da segurança, seja em que for. Um justo sempre clama, meu Deus, faz justiça e depressa. E no verso 3, dentro dessa petição, o juiz de toda a terra, há uma pergunta: até quando, Senhor, até quando os ímpios exultarão? E a gente sabe que às vezes a vitória dos ímpios parece permanecer, mas nós sabemos que na palavra de Deus ela se mostra passageira. E há uma segunda pergunta nessa petição no verso 4. Até quando ficarão dizendo coisas arrogantes e se gloriarão todos os que praticam o mal? Agora veja, ele faz essa petição dos versos 1 a 3. E agora ele entra com uma denúncia contra os perversos diante do juiz de toda a terra. Isso está dos versos 4 a 7. Perdão, dos versos 5 a 7. Primeiro, o salmista diz que eles afligem os justos. Leia comigo o verso 5. Ó Senhor, eles esmagam teu povo e afligem tua herança. Assim são os perversos deste tempo. Eles querem esmagar os justos. E veja, não só isso, mas eles também oprimem o indefeso. Verso 6, leia comigo. Eles matam a viúva e o estrangeiro e tiram a vida do órfão. Há vários textos bíblicos, sobretudo nos Salmos, que apontam o cuidado de Deus muito especial com estes três grupos aqui: órfãos, viúvas e estrangeiros. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Quando se trata de uma viúva, quando se trata de um órfão, quando se trata de um estrangeiro, está falando de três grupos que Deus dispensa uma atenção específica. Veja o verso 146, verso 9.
diz assim: o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Veja o que diz o verso 5 do Salmo 68, ouça: Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Veja o que diz o Salmo 10, verso 14, lá no final: Tu és o amparo do órfão. O que o salmista está dizendo é que nesta denúncia precisa ficar claro para Deus que os perversos deste tempo estão tocando em grupos que Deus protege. Mas eles não fazem só isso. Ele não denuncia que eles apenas fazem isso, afligem os justos e oprimem o indefeso. Eles também zombam de Deus. O texto diz, e dizem, verso 7, parte B, o Senhor não vê, o Senhor Deus de Jacó não percebe. Ou seja, eles têm a falsa impressão de que podem fazer o mal e Deus não está vendo. Bom, depois disso, há uma resposta dada a toda essa zombaria dos perversos. Isso está nos versos 8 a 11. Ó tolos do povo, procurai entender. Essa palavra tolo aí pode ser traduzida em algumas versões como estúpidos. E essa tolice aqui tem relação com um animal. Se você procurar um pouco no original, tem uma relação direta com o comportamento de um animal. E vós, insensatos, quando tereis sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria na Bíblia, gente? O temor do Senhor. Quando é que alguém deixa de ter sabedoria? Quando sai da escola? Quando para de temer a Deus. Perdeu o temor de Deus, perdeu sabedoria. Veja, ele está dizendo, quando vocês terão sabedoria? Verso 9, por acaso aquele que fez o ouvido não ouvirá? Ele está dizendo para os ímpios, vocês acham que vocês estão fazendo em oculto e Deus não está vendo? Ou aquele que formou o olho não verá? Veja o verso 10, por acaso aquele que disciplina as nações não corrigirá? Aquele que instrui o homem no conhecimento, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Ou seja, Ele que dá inteligência, é Ele que dá os pensamentos do homem. E fútil aqui tem um sentido de passageiro, de insignificante. E Ele está dizendo que a ação e os pensamentos desses homens parecem permanecer, mas logo vão embora. Até que ele chega em um momento de esperança da parte de Deus. Isso está nos versos 12 a 15. Se concentre comigo aí. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas tua lei, para lhe dar descanso dos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Veja. Bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas a tua lei. Hoje, a função de professor está ladeira abaixo. Hoje, se um professor quiser ser mais incisivo com o aluno em sala de aula, ele corre um grande risco de ser até alvejado com violência. Essa educação, sobretudo de Paulo Freire para frente, é uma tragédia. Essa é uma ideologia anti-Deus. Em que sentido? É tirada a autoridade daquele que pelo ensino exerce autoridade. Hoje, numa escola pública, por exemplo, um professor tem que medir as palavras. Não pode sequer dizer que o aluno está errado. Não pode sequer, por vezes, dar
uma nota menor, porque ele está sob ameaça daqueles alunos. Não é o contexto aqui. O contexto aqui é de um mestre, de um professor que pode punir o seu aluno por não querer aprender. Que pode colocá-lo de castigo, como eu fiquei na minha infância. Minha infância foi dia desses, não faz muitos dias. Repetia 100 vezes o que eu devia ou não fazer. Quem é desse tempo? Não devo chegar atrasado na hora da entrada da escola. Aí não devo chegar atrasado. Ok. E chegava em casa, a mãe perguntava, por que você chegou tarde? Que eu fiquei de castigo, depois escrevendo 100 vezes. Bem feito. Ainda vai ficar de castigo em casa. Vai fazer isso com a criança hoje. Essa geração horrorosa, sem critério, sem hierarquia, essa ideologia podre. Agora veja, não é assim o caso aqui. O que o salmista está dizendo é, meu Deus, o Senhor disciplina o teu povo para o bem da nossa vida. Ele está dizendo, feliz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende e ensina a tua lei. Repreensão e ensino andam juntos aqui. Olha só. E ele diz o seguinte, por que o Senhor faz isso? Para dar descanso nos dias da adversidade. Meus irmãos, não tem nada que nos descansa mais no tempo de dor e de adversidade do que lembrar das coisas que Deus nos ensinou. É ou não é? É aquele tempo que a palavra de Deus vem como refrigério na nossa mente, porque ela já foi ensinada lá atrás. E veja, até que se abra uma cova para o ímpio, o Senhor me ensina, mas o Senhor vai cuidar do caminho dos ímpios. Isso não é comigo. E veja que o Senhor não desampara o seu povo, versos 14 e 15. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. E está aqui uma resposta à aflição do verso 5. O que diz o verso 5? Senhor, eles esmagam o teu povo e afligem a tua herança. Lembrou? Olha o que ele disse no verso 14. O Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará a tua herança. E o verso 15, mas o julgamento voltará a ser feito com justiça, e todos os de coração reto seguirão. Aqui termina a linguagem do nós, das questões nacionais, das questões coletivas. E a partir de agora, entra uma linguagem individual do eu e Deus. E ele começa a falar da confiança no Senhor. Veja os versos 16 a 19. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam o mal? E nós temos a resposta aí de 3 maneiras. A primeira resposta que o salmista dá é, Deus é o meu auxílio. Leia comigo 17. Se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, eu já estaria habitando no lugar do silêncio. O que é isso, gente? Eu teria morrido se não fosse o Senhor. Por quê? Ele é o meu auxílio. Você lembra do Salmo 124, versos 1 e 2? O que diz? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel que o diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Auxílio. Segundo, o salmista diz que o Senhor é o seu sustento. Olha que coisa linda o verso 18. Quando eu disser, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Quando eu disse, Senhor, o meu pé está tropeçando, o teu amor me sustentou. Veja que Deus não é somente o auxílio dele, mas é o sustento dele. Deus sustentando pessoalmente a vida do salmista. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos como Asaf no Salmo 73. Veja, quanto a mim, ele começa dizendo, Salmo 73, verso 1, Deus é bom. Mas verso 2 ele começa dizendo, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram.
Quase tropecei quando vi a prosperidade dos ímpios. Quase. Olha só o que ele está dizendo. Senhor, meu pé está tropeçando. O que Deus fez com ele, gente? O amor de Deus sustentou. Por que a gente está de pé aqui hoje? Tem alguma outra razão que não seja o amor de Deus? Tem algum mérito em nós pelo qual nós possamos dizer até aqui eu cheguei? Absolutamente. O amor de Deus que nos sustenta. Mas o Senhor não só foi auxílio para ele, não só foi sustento para ele, mas foi também consolo para ele. Veja o verso 19. Quando os cuidados do meu coração se multiplicam, tuas consolações alegram a minha alma. O que são cuidados aqui, gente? Preocupações, temores, ansiedades, falta de sono, que é a insônia. Quando tudo isso se multiplica, quando as preocupações vêm como um turbilhão, uma após a outra, uma não se resolveu e a outra vem em cima, e vem outra de outro lado. Veja, quando isso acontece, tuas consolações alegram a minha alma. No verso 17 vemos o auxílio. No verso 18 vemos o sustento. No verso 19 nós vemos o consolo. Por fim, ele conclui aqui, olhando para o juiz justo mais uma vez. E ele percebe que Deus não faz aliança com ímpios. Veja os versos 20 e 21. Pode associar-se contigo o trono perverso que maquina o mal em nome da lei? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas veja o verso 22, como ele cuida, esse justo juiz cuida de seu povo. Leamos juntos os últimos 2 versos. Mas o Senhor tem sido o meu alto refúgio e o meu Deus, a rocha onde me refugio. Ele fará recair sobre eles seu próprio pecado e os destruirá com sua própria maldade. O Senhor nosso Deus os destruirá. Deus, o Senhor, tem sido meu alto refúgio. O meu Deus, rocha onde me refugio. Meus irmãos, esse salmo começa com um apelo a Deus por vingança, mas ele termina com uma certeza de que Deus cuidará do seu povo. Vemos não só uma esperança no final, mas a esperança no processo. Bem, 3 aplicações importantes para a nossa vida. A primeira, cuidemos do nosso coração para que haja louvor no meio dos nossos lamentos. Repetindo, cuidemos do nosso coração para que haja louvor nos nossos lamentos. Você está lamentando? Tem problema nenhum. Lamentar faz parte da vida. É só você ler um livro chamado Lamentações de Jeremias, lamento do profeta, do início ao fim. Queixa, não tem problema nenhum. Você não pode murmurar. Porque quando você murmura, você está contra Deus. Mas se você lamenta, você pode lamentar para Deus. E no meio do seu lamento, você percebe que é possível agregar louvores a Deus. Falando em Lamentações de Jeremias, quantos capítulos tem Lamentações? 5. O coração desse livro está exatamente no meio. É o 3º capítulo. De um lado, lamento. De outro, lamento. O coração do livro diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A bondade e a misericórdia do Senhor são a razão, ou é a razão de não sermos consumidos. Grande é a tua misericórdia, a tua fidelidade. Elas se renovam a cada manhã. O que é isso, gente? Louvor. Louvor. Você está em dias de lamento? Sim, é possível.
Mas dias de lamento, à luz desse próprio salmo, podem ser dias também de louvores ao nosso Deus. Inclua nos seus lamentos louvores àquele que é digno. Segunda aplicação, não menosprezemos a justiça divina, ela não falha. Está vendo mal ao redor? Está vendo os ímpios que parecem prosperar? Nas camadas da sociedade, seja aonde estamos, seja no cenário geopolítico, seja o que for, a nossa esperança é que o juiz de toda a terra um dia se levantará. O contrário disso, meu irmão, minha irmã, é desespero. Porque se você não vive uma vida certa de que Deus não só está no controle, mas que um dia trará a vingança no triunfo da sua justiça, o desespero é total. Você não tem para onde olhar. Mas se você olha para o nosso Deus, e nos tempos de injustiças e profundos pecados arraigados na sociedade, se você olha diante de tudo isso e sabe que nós temos um Deus digno e que um dia fará com que a sua palavra, a sua lei perfeita valha para sempre, então nosso coração, ele consegue aguentar um pouco mais. Sabe por que o mundo se desespera, meu irmão, minha irmã? Porque eles não conseguem enxergar o final. Nós enxergamos o fim. Portanto, não menospreze a justiça divina. Ela não falha. Quem sabe algum dia você tenha buscado a justiça humana, tenha dado errado. Quem sabe num tribunal, diante de um juiz, diante de advogados. Quem sabe diante de qualquer outra circunstância. Veja, a justiça do Senhor não falha nunca. Por fim, olhemos para Cristo porque Ele é a nossa rocha de refúgio. Rocha de refúgio. Rocha, meu irmão, minha irmã, é uma expressão que nos traz segurança. A casa sobre a rocha é aquela que não cai. Deuteronômio capítulo 32, último discurso de Moisés, última pregação. Um dos atributos que ele traz da parte de Deus é: Ele é a rocha da qual brota água para nossa alma sedenta. A rocha que é Cristo como pedra angular. Pedra angular no tempo bíblico era o que havia de mais avançado na construção civil. Era uma pedra completamente perfeita ou aperfeiçoada em suas quinas, cujos ângulos eram tão retos, talhados com tanta perfeição, que aquela pedra era posta na esquina da construção. E a partir daquela esquina, todos os muros daquela construção eram construídos, eram feitos. A palavra de Deus diz que Cristo é a nossa pedra angular, é a pedra de esquina. A Bíblia diz que a essa os homens rejeitaram. Mas veja, é sobre ele que nós estamos firmados. A vingança pertence a nós? Não. O ódio pertence a nós? Não. A ira pertence a nós? Não. A Deus somente pertencem todas essas coisas. E por isso, a Ele o nosso louvor, mesmo em dias de lamento. Que Ele nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar.